Nós temos trabalhado durante o ano de 2025, o tema Até que Ele Venha, e especificamente essa série Viva Bem. Eu creio que esse é o anseio de todos nós, viver bem. E nessa manhã, juntamente com vocês, eu quero refletir na seguinte questão: viva bem, proveitosamente. Vamos todos juntos repetir essa frase? Viva bem, proveitosamente. O verso base dessa nossa reflexão se encontra em Provérbios 14, 23, que nos diz assim: em todo trabalho há proveito, mas ficar só em palavras leva à pobreza. O livro de Provérbios é um conjunto de ensinamentos, de instruções atribuídas ao rei Salomão, conhecido pela sua sabedoria. E esses provérbios, eles têm a finalidade de ensinar a sabedoria para viver, a sabedoria para a vida, na conduta moral, na conduta ética, na disciplina, na justiça, na amizade, no casamento, na família, no trabalho, na prosperidade, incentivando a diligência e contra todo tipo de preguiça, ensinando que o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. O livro de Provérbios, ele é de fato um guia prático para a vida, oferecendo conselhos atemporais, que leva o crescimento pessoal, que leva o crescimento espiritual. Esse versículo que nós destacamos desse livro de Provérbios, que se encontra no provérbio de número 14, o verso de número 23, tem uma palavra que a gente quer destacar nessa reflexão: proveito. Quando Salomão diz, em todo trabalho há proveito, mas ficar em palavras leva à pobreza, merece de fato a nossa atenção. A palavra proveito na língua original, no hebraico, é bet-elet, que significa com proveito de forma benéfica. Já no grego aparece a palavra ofelismo, que significa útil, proveitoso, benéfico. Proveito, então, ele traz-nos a ideia de benefício, algo útil. Ao dividirmos esse versículo nos dois blocos que nos é apresentado, nós encontramos então um convite à ação e um alerta contra a inércia. A primeira parte ele diz, em todo trabalho há proveito. Nos ensina então que o esforço dedicado em qualquer atividade que venhamos a exercer trará de fato frutos, benefícios às nossas vidas. Já a segunda parte, o segundo bloco desse versículo diz, mas quem fica só em palavras leva à pobreza. Adverte sobre o perigo de viver somente nas promessas, nos discursos, sem que haja prática que transforme ideias, sonhos, projetos em realidade. Então, ao combinarmos essas verdades,
nós entendemos que viver de forma bem, proveitosa, exige não só o desejo de mudança, o desejo de prosperar, de melhorar, de se beneficiar, mas também, sobretudo, o comprometimento em agir e se preparar para os desafios diários que temos. Viva bem proveitosamente, trabalhando com determinação. Em todo trabalho, há proveito. Determinação é a qualidade de quem tem firmeza, propósito, persistência, força de vontade para alcançar um objetivo, mesmo diante das maiores adversidades, mesmo diante das maiores dificuldades e obstáculos que a vida apresenta. É a capacidade de manter o foco, a disciplina para seguir adiante sem desistir. Isso nós encontramos desde os primórdios da humanidade. Quando nós olhamos para o primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis, nós vemos o que Deus, Criador, preparou para a humanidade, preparou para o homem e para a mulher. É registrado em Gênesis capítulo 2, o verso de número 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e para guardar. Deus, na sua infinita sabedoria, Ele criou o ser humano não apenas para desfrutar da obra da criação, mas, sobretudo, para cuidar dela. O trabalho, portanto, ele não é um fardo imposto após a queda, após o pecado dos nossos primeiros pais lá no Jardim do Éden, mas é uma bênção, é um presente desde o princípio da criação. Ele é o meio pelo qual exercemos os nossos dons, desenvolvemos os nossos talentos e contribuímos para a manutenção, o progresso da nossa vida, da nossa família e da sociedade onde nós estamos inseridos. Essa atividade, o trabalho que permite administrar de cada área que envolve a nossa vida. Quando nós refletimos sobre o valor do trabalho, nós percebemos que cada tarefa, por menor que seja, por mais simples que seja, ela carrega em si um potencial transformador. Seja um ato aparente de cuidar de uma casa. Essa semana, eu e a Adriana, nós fomos visitar uma jovem de 22 anos. 22 anos, 3 filhos. O mais velho, 5 anos. O do meio, 3 anos. E o caçulinha, com 4 meses de vida. E quando nós deparamos naquela situação em que vivia, aquela jovem de 22 anos, ela sem força alguma para reagir àquela situação, a vida dela bagunçada, a casa dela bagunçada, 3 filhos, um de cada pai. E aí a gente pensa, reflete nessa perspectiva da vida, de uma pessoa que tinha um caminho, uma jornada pela frente, ela envereda por um outro caminho, e agora começa a pagar um alto preço, para poder conseguir cuidar da sua casa, cuidar de
3 filhos. Só ela e as suas crianças. Quando a gente para pensar na dinâmica da vida, nós entendemos que a gente precisa do trabalho para subsistência. Nós precisamos sim do trabalho para que a gente possa viver bem. Essas palavras que nós encontramos no livro dos Provérbios, especificamente no versículo que lemos, nos traz a compreensão da bênção divina, que acompanha o quê? A dedicação, o esforço, o empenho, que começa dentro da nossa casa. Vai para o local de trabalho e implica na sociedade e na igreja, na qual nós fazemos parte. Quando nos dedicamos com afinco e honestidade, nós estamos exercendo um ministério silencioso. Hoje, a nossa comunidade, a IP de Dourados, ela passa de 3.000 membros. E é bem verdade que nós não conhecemos, muitas vezes, as pessoas que estão sentadas ao nosso lado. Qual é o trabalho que ela tem, qual é a atividade profissional que ela exerce, mas com certeza, o irmão que está sentado do teu lado, ele tem colaborado para o desenvolvimento do nosso município, do nosso estado e do nosso país. O trabalho é uma forma sim de manifestarmos a nossa fé. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta à igreja de Éfeso, ele diz no capítulo 6, o verso 7 de Efésios: trabalhem alegremente e com ardor, como se estivessem trabalhando para Cristo, fazendo a vontade de Deus, de todo o seu coração. Deus quer de fato que nós trabalhemos com dedicação, independente da sua área profissional, independente da sua atividade que você exerce, porque essa é a vontade de Deus, ver os seus filhos, as suas filhas progredindo, vivendo bem, proveitosamente, em cada área da vida. Esse versículo nos desafia a transformar cada ato que realizamos em adoração ao Senhor. Ao entregar nossas tarefas, nosso labor, reconhecemos que a capacidade, ela vem do nosso Deus, para desenvolvermos o trabalho diário. Assim, o trabalho deixa de ser apenas uma obrigação e se torna uma oportunidade de expressar a gratidão, de crescer espiritualmente, de impactar positivamente as nossas vidas, as nossas casas, as nossas famílias, a sociedade onde nós estamos inseridos. Viva bem, proveitosamente, evitando as teorias. Na parte B do verso diz assim: mas ficar só em palavras leva à pobreza. Em contrapartida, a exaltação do trabalho, Provérbios nos alerta sobre o risco de permanecermos no discurso, nas palavras, na retórica, na teoria. Quantas vezes encontramos em nossa convivência diária pessoas repletas de boas intenções, projetos fantásticos, ideias geniais, são grandes discursos, mas nunca dão um passo decisivo para transformar seus sonhos, suas ideias,
suas palavras em realidade. Essa postura de falar sem agir não só impede o crescimento pessoal e profissional, como também leva à estagnação, leva à frustração, leva à pobreza em todas as áreas da vida. A Bíblia é enfática nesse ponto e nós constantemente temos compartilhado desse púlpito que fé sem obras, por si só ela é morta. Não adianta nada dizermos que temos uma fé no Deus Criador, no Deus Salvador, de falarmos de grandes coisas, só que na prática isso não reflete o nosso amor a Deus, não reflete a nossa fé. Essa passagem nos desafia a olhar de forma positiva para a vida e buscando sempre uma transformação diária que traga resultado nas nossas vidas. Assim como no versículo de Provérbios, onde apenas as palavras sem esforço, sem trabalho, sem dedicação, conduzem à pobreza na nossa caminhada de vida, ela exige então de nós uma ação positiva. Jesus, ao longo do seu ministério terreno, ele não se limitou a pregar. Onde ele andava, nas praças, nas aldeias, à beira-mar, Jesus, ele vivia o que pregava, aquilo que ele ensinava, curando os enfermos, suprindo as suas necessidades, perdoando os seus pecados, curando de forma integral o ser humano e dando o exemplo a nós, que foi registrado no seu evangelho, quando o evangelista João, no capítulo 5, o verso 17 diz: meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. Seguindo o exemplo de Jesus, nós somos chamados a ser agentes de mudanças, agentes de transformações, não em palavras, mas em ações. A história de tantas pessoas que só falam sobre mudar de vida, mas nunca saem da zona de conforto, é um exemplo claro da realidade em que nós vivemos. Quando nós nos limitamos às palavras, deixamos de colher os frutos do nosso trabalho. Consequentemente, nos privamos das bênçãos que Deus tem reservado por intermédio do nosso labor. A ação, portanto, é o caminho seguro para evitar a armadilha do discurso vazio que não leva a lugar nenhum. Vocês já pararam para refletir como as coisas estão caras? Você vai no mercado, você acaba se assustando. Eu particularmente, até agora, eu estou esperando a picanha. Mas eu nunca imaginei vivenciar uma coisa. No vôlei que nós temos aqui no Espaço Esperança, alguns dias atrás, eu e a Adriana levamos uma garrafa de café. E de repente sempre tem uns engraçadinhos no meio, né? Alguém lá do fundo gritou: olha, o pastor Geber e a Adriana estão ostentando por causa de uma garrafa de café. Nós nunca imaginávamos vivenciar isso. Mas brincadeiras à parte, nós bem sabemos que tudo na vida tem um preço a ser pago. Você quer uma boa escola, uma boa faculdade? Você quer um bom carro, uma boa casa, uma boa roupa, um bom perfume? Nós sabemos, isso não cai do céu. Nós precisamos trabalhar para adquirir aquilo que queremos, desejamos para nós, para nossa casa, para nossa família.
É por isso que o salmista, no Salmo de número 128, 2, ele diz: do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Precisamos trabalhar. Precisamos trabalhar. Não podemos ficar reclamando do governo. Não podemos ficar reclamando das autoridades. Não podemos ficar jogando a culpa, terceirizando. Nós precisamos fazer sim a nossa parte. Se nós desejamos uma família estruturada, uma família que esteja aos pés de Jesus, isso não é uma tarefa fácil, dá trabalho. É só a gente fazer uma reflexão nessa manhã. Essa semana que se passou, quantas vezes você orou com seus filhos? Quantas vezes você orou com seu cônjuge? Faça essa reflexão. A vida está correria, a gente precisa ganhar, precisa trabalhar, é claro. Mas também onde está o lado espiritual, o cuidado com a família? Nós precisamos trabalhar para que a harmonia do lar seja estabelecida, para que a presença de Jesus Cristo seja sentida, o Espírito Santo na nossa casa, na nossa família. É claro, tem um momento de se divertir, tem um momento de chorar, tem um momento de compartilhar as necessidades. Isso também dá trabalho, porque muitas vezes nós queremos falar, e eu estou falando dentro de casa, nós não queremos ouvir. Não uma fórmula mágica, meu irmão, minha irmã, para ser bem-sucedido, para ser bem-aventurado, para viver bem, mas com certeza, quando nos esforçamos para que as coisas caminhem nesse sentido, nós vamos colher bons frutos das nossas ações. A vida proveitosa é, portanto, fruto de uma comunicação, é fruto de uma combinação de fatores. O trabalho diligente e as ações que refletem nesse trabalho a fé que temos em Deus. Em cada atitude que temos, é preciso abandonar a mentalidade de que as coisas boas da vida vêm sem esforço e abraçar a verdade bíblica de que todo trabalho há proveito. As palavras meras, vazias, só levam à penúria, à pobreza. Nós morávamos em Sinop e um pastor amigo me convidou para ir junto com ele a Lucas do Rio Verde. E eu fui com ele acompanhando. Chegamos no lugar que ele tinha que resolver um assunto, eu fiquei olhando para a praça. Lucas do Rio Verde, Mato Grosso. Haviam ali 3 ônibus parados e homens de todas as idades entrando naqueles ônibus. Isso me chamou muita atenção. Eu cheguei perto de uma pessoa que estava por ali, eu falei: o que está acontecendo? Não, essas pessoas, elas estão voltando para a sua cidade de origem, porque não conseguiram um trabalho. Aí eu perguntei, curioso, mas aqui em Lucas do Rio Verde não tem trabalho? A pessoa deu uma risada para mim e disse: o que não falta aqui nessa cidade é trabalho. O que falta é mão de obra qualificada para exercer cada atividade que aqui tem. Esse fato tem me acompanhado. E eu vejo claramente que muitas vezes as pessoas falam que não tem trabalho. As pessoas estão dizendo que não tem uma oportunidade.
Mas o que a gente pode entender de forma muito clara, nesse mundo em que nós vivemos, cercado pela tecnologia, pela pós-modernidade, que nós precisamos constantemente estar nos aperfeiçoando, não ficarmos acomodados. A gente precisa fazer um curso, a gente precisa se especializar. Nós moramos numa cidade que é um polo de educação universitário, universidades. Eu não sei estatisticamente quantos advogados se formam anualmente, quantos profissionais da saúde se formam anualmente, psicólogos, dentistas, nutricionistas, agrônomos, veterinários e aí por fora. Como que eu vou me destacar no mercado de trabalho? Como que eu vou conseguir um emprego? Por mais simples que seja, eu preciso estar preparado. Eu preciso investir no curso, em adequações, para não ficar para trás. É uma realidade que nós vivemos. A propósito, os pastores da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, eles têm educação continuada, porque é um entendimento que constantemente precisam estar estudando, se dedicando, se informando, estar atento, conectado ao mundo em que nós vivemos. Nós precisamos, de fato, dedicar a nossa vida para que as melhorias, elas acontecem na nossa vida. O investimento em si mesmo, seja através da educação, de uma formação, são os pilares que nos vai conectar em um mundo de constante transformação e nós não ficaremos apenas em meras palavras, mas nos esforçamos, trabalhamos para melhorar a nossa vida, dentro de uma perspectiva abrangente. A busca pelo conhecimento, ela não para. Nós precisamos internalizar isso. E essa preparação diária vai levar a ampliar as nossas possibilidades. Quando uma porta se abrir, nós estaremos qualificados. Nós estaremos preparados. Isso que nós precisamos entender a cada dia na nossa vida, que ficar apenas nas palavras, nas lamúrias, nas ideias, nas conjecturas, elas não vão levar a lugar nenhum. Evite as teorias, as palavras vazias, que não produzem frutos na sua vida. E pode levar à pobreza material, emocional, espiritual. Viva bem proveitosamente, sendo orientado por Deus. Eu quero voltar um pouquinho atrás, lá no início do livro de Provérbios, no capítulo 3, o verso 5 e 6, que diz: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Esses dois versículos são um convite a colocarmos Deus no centro de todas as nossas decisões. Confiar plenamente no Senhor significa reconhecer que, por mais que eu seja capacitado, por mais que eu seja habilitado, há limites humanos. Quando depositamos a nossa confiança em Deus, nós abrimos espaço para que a sua sabedoria, a sabedoria de Deus, guie os nossos caminhos. Essa orientação,
ela não garante que nós não vamos enfrentar problemas, dificuldades, mas assegura que nos momentos de incertezas, nós teremos a certeza que Deus está conosco, nos fortalecendo e nos conduzindo à bem-aventurança. Ser orientado por Deus significa também estar atento à sua voz, em meio aos ruídos que o mundo constantemente nos envolve e nos cerca. Em um cenário onde tantas ideias propostas, a sabedoria de Deus, a palavra de Deus é um guia para as nossas vidas. Quando buscamos a sua orientação, por meio da oração, por meio da meditação da sua palavra, da comunhão com os irmãos, numa celebração como essa, nós fortalecemos a nossa fé, nós nos equipamos para enfrentar os desafios da vida com confiança. De segunda a sexta-feira, lá no templo da Rua dos Missionários, 809 ou 805. Qual que é a rua do templo da escadaria? 805. Brincadeira, pessoal. 809 é minha casa, eu me confundi. Rua dos Missionários, 805. Nós temos a Manhã de Esperança, em 2 horários, das 6h15 às 7 horas da manhã. O nosso horário é terça-feira, às 6h15 da manhã. Alguns anos atrás, um irmão dessa comunidade, membro da nossa igreja, o Glauco, participou da oração e ali compartilhando conosco disse: Pastor Geber, eu preciso muito da oração, eu preciso muito da direção de Deus. Eu vou fazer um concurso para delegado da Polícia Federal. Esse concurso é extremamente difícil, é um concurso extremamente concorrido. Eu creio que somente por Deus, eu tenho alguma possibilidade. E o Glauco, participando das atividades da igreja, da Manhã de Esperança, na terça-feira, sempre compartilhando isso. O desejo que ele tinha no coração, mas ele reconhecia que somente Deus poderia intervir no desejo de ser delegado da Polícia Federal. Certo dia, o Glauco vai lá na Terça da Esperança, eu olho para ele, eu levei um susto. Ombros erguidos, barriga chapada, com massa muscular. Falei: Glauco do céu, o que está acontecendo? Pastor, eu estou me preparando. Estou correndo, eu estou nadando, eu estou fazendo atividade física. Pastor, não esquece, ora por mim, eu preciso de Deus, para que possa passar nesse concurso que eu desejo. E ali a gente sabe a dificuldade, porque eu particularmente, eu tenho um primo em Presidente Prudente, ele já se aposentou, mas ele foi delegado também da Polícia Federal, e para você passar num concurso como esse, não é algo fácil, é a prova objetiva, é a prova discursiva, é o TAF, o exame de aptidão física, é a avaliação psicológica, é a investigação social, é o exame médico, é o curso de formação profissional. Não é algo fácil. Mas eu percebo uma coisa nesse processo, na vida do Glauco. Em nenhum momento, ele colocou a sua esperança na sua capacidade intelectual e física. Cada etapa que ele vencia do concurso, ele colocava Deus no centro da sua vida. Certo dia,
depois de concluir todo esse processo, no qual ele abriu mão de muitas coisas, do convívio familiar, de horas de descanso, estudando, se dedicando, ele chega com a boa notícia. Foi aprovado e hoje ele é delegado da Polícia Federal. O que esse exemplo nos ensina? De uma pessoa muito próxima de nós, que toda a dedicação, que todo o trabalho, sim, tem fruto. Muitas vezes, nós queremos acreditar as nossas conquistas naquilo que temos, na nossa inteligência, na nossa sabedoria, no poder, na influência, no dinheiro. Mas algo precisa ficar aqui, muito nítido no nosso coração. Aquilo que Jesus Cristo, Ele disse no seu Evangelho, em João capítulo 15, o verso de número 5. Sem mim, nada podeis fazer. Quem sabe você tem um orgulho pela sua casa, pelo seu carro, pela sua profissão, mas meu irmão, minha irmã, você não é nada. É a misericórdia de Deus que te envolve, é a misericórdia de Deus que te agracia. Viver bem proveitosamente nos leva a entender que nós precisamos trabalhar com determinação. Nós precisamos evitar as palavras vazias, as teorias, que não traz progresso na nossa vida. Mas acima de tudo, meus irmãos, minhas irmãs, nós precisamos ser orientados por Deus. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, não se apoie na sua própria capacidade, no seu próprio entendimento. Reconhece Ele em todos os seus caminhos, Ele vai endireitar os teus caminhos, as tuas veredas. É isso que nós precisamos desenvolver a cada dia nas nossas vidas. Concluindo, Provérbios 14, 23, nos mostra de fato que viver bem proveitosamente é um resultado de trabalho, de esforço, mas sobretudo da dependência de Deus. A mensagem é clara. Não basta apenas desejar, sonhar, projetar, idealizar. Nós precisamos trabalhar com afinco. O desafio é superar a tentação da passividade, da ociosidade e evitar as armadilhas que muitas vezes nos cercam. Ao caminhar diariamente com o coração voltado para Deus, nós encontramos força, sabedoria para superar cada uma das nossas dificuldades e sermos abençoados, agraciados por Deus. Que possamos lembrar a cada dia que cada trabalho, por mais simples que seja, ele traz um impacto nas nossas vidas. Por favor, se coloque em pé. Nós vamos fazer dessa canção a nossa oração nesse momento. Eu escolho te louvar com tudo que sou.
Pai, nos ajuda a ouvir o som do céu, nos ajuda a ouvir a Tua voz, nos ajuda a entender o Teu propósito a cada um. Precisamos sempre, ó Pai, da sabedoria do Senhor, da direção do Senhor. Sabemos que precisamos trabalhar, dedicar com afinco na nossa casa, na nossa atividade profissional, na nossa igreja. Mas também reconhecemos que se o Senhor não for à frente, que será de nós? Sem Ti nós nada podemos fazer. Nos desperte, nos ajude, nos fortaleça a vivermos bem, uma vida proveitosa, debaixo da Tua santa e bendita palavra. É assim que oramos, no nome de Jesus. Amém.